Olá, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Estamos aqui para a nossa terceira aula desse assunto fantástico que é Jesus no tabernáculo. Na aula passada nós falamos sobre os materiais e os seus significados, vocês se lembram? Depois nós falamos também a questão dos trabalhadores, né? Que Deus separa as pessoas e Ele as capacita para a obra. Falamos de Bezalel, falamos que além de toda a habilidade, inteligência, conhecimento que Deus dá para ele fazer todo tipo de obra, né? Com pedras, na parte de madeira, na parte de bordado, e não só isso, até desenho, criar desenhos. Então, você imagina que coisa fantástica que o nosso Deus faz quando nós nos entregamos nas mãos dele, né? Ele nos capacita para toda boa obra. E nós finalizamos dizendo também das peças do tabernáculo, né? Que assim, as peças principais, elas são 7. Vamos recordar quais são essas peças do tabernáculo? Então, lá no átrio, nós falamos do altar de bronze ou altar do holocausto e a pia de bronze. Depois, no lugar santo, nós temos os pães, a mesa dos pães da proposição, o candelabro e também a mesa do incenso. E no Santo dos Santos, a arca da aliança como um propiciatório. Hoje nós vamos adentrar ao átrio. O que é esse átrio? Como que ele era construído? O que ele tinha? O que é o átrio, né? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o átrio, ele é um pátio muito grande. Na verdade, o tabernáculo, as duas partes, que seria o lugar santo e o Santo dos Santos, ele vai ficar dentro desse delimitado que é o átrio, né? Então o tabernáculo ele é composto de 3 partes e cada parte é uma única entrada para ela. Então a primeira entrada que você vai ter é para o átrio, né? A primeira parte é esse átrio, esse pátio enorme. Ele era cercado por colunas de madeira de acácia revestidas de bronze. Lembra que eu falei do bronze na aula passada? O bronze vai falar de julgamento de pecado. Então, as peças que você vai ver no átrio são peças de bronze, porque é onde o pecado está sendo julgado. E você vai ver que eles tinham lá uns ganchos de prata. Por que prata? Os ganchos e as varas para essas colunas que você vai ver lá, elas são de pratas. Por quê? Você vai ver porque a prata fala da redenção. Lembra que nós falamos que o escravo ele era comprado por prata? Então, o átrio é o lugar onde o nosso pecado é tratado. Então, por isso que você vai achar ali o bronze, você vai achar ali a prata, né? Então você vai ver lá as colunas de madeira, lembrando da nossa humanidade, revestidas do quê? De bronze. A madeira de acácia é revestida de bronze. A madeira de acácia simbolizando a humanidade nossa, o bronze simbolizando o julgamento do pecado. Lembra que nós falamos que o bronze ele é um metal não encontrado na natureza, mas ele é uma mistura, assim como eu e você somos contaminados pelo pecado. O homem, na sua forma original, criado à imagem e semelhança de Deus, ele era puro, mas quando ele se contaminou, ele pecou. Você vê lá em Gênesis falando que ele passa a gerar filhos à sua imagem e semelhança, e não mais a semelhança de Deus. Então nós vemos aí essa madeira revestida de bronze com os ganchos, né, lá fixadas com esses ganchos em prata.
e com cortinas de linho branco. Lembra que nós falamos também o que significa o linho branco? A pureza. Então, você vai ver lá todas essas madeiras, essas colunas, né, ao redor do pátio, essas cortinas de linho branco, e essas estacas, né, ou as colunas, elas eram fixadas com os ganchos e com as varas de prata. Então o átrio, ele era esse grande retângulo onde ficava depois ali dentro o lugar santo e o santo dos santos. Uma coisa linda e importante: à frente do átrio, o seu portão, haviam 4 colunas. Então ela toda era de coluna, né, de acácia revestida de bronze. Mas a entrada dela, ou a entrada dele do átrio, eram 4 colunas enormes. E o que significam essas 4 colunas? Elas significam os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A hora que a pessoa adentra o átrio, a primeira coisa que ele vai ver é o altar do sacrifício. Isso vem nos dizer, vem nos trazer à nossa memória, queridos, que nós, para adentrarmos ao tabernáculo, nós somos despertados pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, só adentramos o átrio porque alguém falou essa palavra para nós. Então, essas 4 colunas na entrada do átrio, elas simbolizam os 4 evangelhos. Uma outra coisa importantíssima: sabe como que se chamava essa entrada para o átrio? Caminho. Lá em João 14:6, ele fala assim: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa porta de entrada, ela tem um nome, e o nome é caminho. Olha que coisa linda. Nós adentramos ao átrio porque nós entendemos a palavra de Deus, nós nos arrependemos e nós estamos ali no átrio agora. E a primeira coisa que você tem ali no átrio, a hora que você adentra o átrio, o que é? O altar do sacrifício. Ali, todos os dias, pessoas se achegavam com os seus animais, levavam até o sacerdote, elas declaravam os seus pecados, confessavam os seus pecados, transferiam os seus pecados sobre esses animais. Esses animais, eles eram degolados e eles eram levados para esse altar do sacrifício. E a pessoa, ela ficava ali até ver aquele animal ser totalmente consumido naquele fogo, para ela lembrar, para ela ter aquela contrição no coração de que era para ela estar sendo penalizada, mas o animal tomou o lugar e ela sair com uma consciência dela não cometer mais aquele pecado que a levou ali a levar aquele sacrifício. Então ali você tem o altar de bronze. Esse altar, ele é todo feito em acácia e revestido de bronze, falando também que ali está simbolizando o sacrifício de Jesus. Hoje, eu e você, quando nós adentramos ao reino de Deus, para adentrar, nós paramos perante a cruz, nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, nós recebemos aquele sacrifício, aquele sangue, como sendo o sangue nos limpando, nos lavando, nos redimindo. É o altar do sacrifício. Na nova aliança, esse altar do sacrifício, ele agora, que é uma sombra daquilo que haveria de ser em Jesus, que é a cruz. A cruz é esse altar do sacrifício, que nós adentramos
a esse átrio? Através da palavra de Deus, porque nós reconhecemos que não há outro caminho a não ser Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Então, o átrio, ele tem essa questão de simbolizar no altar de bronze a cruz de Cristo. Não mais necessário, todos os anos, todos os dias, era ali oferecido esses sacrifícios, com exceção do sábado, né, que eles guardavam o Shabá, mas todos os dias, o dia inteiro tinha sacrifício ali naquele átrio. Todos os dias, todos os dias. Uma coisa interessante no átrio, ele era aberto, né? Era a céu aberto, não tinha nenhuma cobertura no átrio. Nós vamos ver depois que no lugar santo e no Santo dos Santos tinha. Mas o átrio ele era aberto, a luminosidade dele é uma luminosidade natural, é o sol, a lua, as estrelas. E o que simboliza essa luz natural? Ela simboliza também o homem natural, esse homem sem o conhecimento da palavra de Deus e guiado pela mente humana. Não é assim que nós nos achegamos a Cristo? Com as nossas convicções, com as nossas autossuficiências, com o nosso conhecimento, com a nossa racionalidade. Esse é o homem natural que se achega ao átrio e que vai sendo trabalhado agora, uma vez que ele adentrou essa porta, que é o caminho, ele começa o seu processo de santificação, ele começa a ser trabalhado, né? Que mais que nós vamos poder ver nesse átrio também, né? Nós já falamos da cruz de Cristo. Então, se nós pensamos que no átrio é o lugar onde o pecado é tratado, nós temos que entender também que é no átrio que começa a nossa salvação. Nossa salvação começou no átrio também. A partir do momento que eu olhei para aquela cruz e eu confessei, Senhor, eu creio no teu sacrifício, eu creio que o Senhor me limpa e me purifica de todo pecado. Então, ali é no átrio, nesse momento que eu olho para o altar do sacrifício, no momento que eu olho para essa cruz, é que a minha salvação, ela então tem início, né? Na verdade, ela inicia e encerra ali, porque ela é completa. O átrio também nos vai falar também da questão de nós nos arrependermos. E na sequência você vai ter o quê? Depois do altar do sacrifício, você vai achar a pia de bronze. A pia de bronze, queridos, é muito interessante. Ela é feita com material, ela era feita de espelho das mulheres. Naquele tempo não existia espelho como nós temos hoje. Então era o bronze, mas assim, aquele bronze especial, polidíssimo, que as pessoas se olhavam e viam a sua imagem ali. Então era feito dos espelhos das mulheres. Vamos abrir lá em Êxodo 38:8, vai dizer assim: fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Eu imagino que deve ter custado muito para essas mulheres, né? Elas terem dispostos os seus espelhos. E aliás, tudo que estava ali no átrio custou alguma coisa, né, queridos? Vamos pensar, né? Tudo. Deus, ele requereu algo que teve, né, um custo. E o maior custo de tudo foi a vida do seu próprio filho. Ele não poupou a vida do seu próprio filho. Então, essa pia de bronze, ela era também ela era de acácia, toda revestida de bronze. E ali dentro tinha o quê? Água. Água para os sacerdotes se lavarem antes de adentrarem o lugar santo. Eles tinham que passar por esta pia de bronze. O que significava a pia de bronze? A palavra de Deus. Nós somos
lavados, nós somos purificados pelo sangue de Jesus e pela palavra de Deus. É nosso processo de santificação, nosso processo rumo à estatura do varão perfeito, é a palavra que vai nos limpar, que vai nos amoldar. Então é muito importante nós meditarmos na palavra de dia e de noite. Essa palavra, ela vai fazer com que nós estejamos preparados. Lembra que nós falamos do processo, né? O primeiro passo é entrar dentro do átrio, reconhecer que somos pecadores, tomarmos posse, né, da nossa redenção ali no altar do sacrifício, perante a cruz, né, já agora olhando Jesus ali, e caminharmos. E não era possível fazer nenhum passo para dentro do lugar santo se não passasse pela palavra, não era possível caminhar. Então, o altar de bronze significando tudo isso, a pia de bronze significando a palavra de Deus, necessária para essa lavagem, para essa renovação da nossa mente, conforme nós vemos lá em Romanos 12, 2, né? Para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas sermos renovados na nossa mente. É a palavra que vai fazer isso. Um ponto importante quando nós pensamos na pia de bronze. Lembram que eles estão no deserto, eles estão lá, né, peregrinando rumo a Canaã, e tudo aquilo que você vê é uma tenda, é um tabernáculo, são coisas que são móveis. Então tudo isso, na hora que a nuvem se levanta e começa a caminhar, eles têm que começar a recolher, e tem toda uma ordem como fazer isso, para continuar a sua caminhada. Então os objetos, eles eram cobertos, eles eram embalados de alguma forma, né, para continuar a caminhada no deserto. O único objeto que não podia ser coberto era a pia de bronze. Por quê? Porque se ela simboliza a palavra de Deus, a palavra de Deus não pode ser encoberta. Ela tem que estar disponível, ela tem que estar brilhando para todos. Não é lindo isso? A pia de bronze, a hora que eles pegavam o caminho para continuar a jornada, ela tinha que ficar. E a água, ela não podia cair dali, porque se é a palavra de Deus, então o cuidado que eles tinham que ter para carregar aquela pia de bronze, significando a palavra. Não é lindo isso? Uma outra coisa interessante sobre a pia de bronze, você vai ver, quando você olha na sua Bíblia aí, que eu já pedi para você estudar, Êxodo 25, capítulo 25 ao capítulo 38, você vai ver que a grande maioria dos objetos, das peças, elas têm medidas e peso. Você não vai ver isso para a pia de bronze. Porque se ela significa a palavra de Deus, não dá para mensurar a palavra de Deus. Ela é imensurável. Ela é algo assim que transcende a imaginação e a quantificação lógica que o homem possa ter. Então você vê que tudo tem um objetivo, tudo tem um porquê. Então a palavra de Deus, ela não tem como ser medida. E você vê, né, à medida que nós lemos, meditamos, cada dia essa palavra fala conosco de uma forma, né? Então não era possível caminhar sem antes ser lavados por isso, pela palavra de Deus. Então, queridos, no átrio, o que acontecia? O pecado era julgado e o pecador redimido. Por isso é que os metais, eles são de bronze, porque por isso que nós vamos falar também da prata, né? Os detalhes que tem ali naqueles ganchos, naquelas peças ali segurando as colunas são de prata, porque vai falar da redenção. O átrio
é o local onde o pecado é julgado e ele é tratado, e o pecador ele é redimido. Por isso nós vemos essas simbologias todas. Falamos também que ele é o caminho, né, simbolizando o caminho. O átrio vai falar da vida terrena de Jesus. Jesus, ele representado no átrio, ele está nos ensinando, como homens, a como nos aproximar de Deus e as coisas concernentes ao reino de Deus. A humanidade de Jesus manifesta ali no átrio, nos ensinando a como nós vamos nos aproximar de Deus. Na próxima aula, eu quero convidar você a juntos entrarmos no lugar santo, entendermos as revelações que Cristo nos passa de cada peça, cada detalhe que está ali. Eu te espero aqui. Compartilhe esta aula com seus amigos, se inscreva nesse canal e ative as notificações. Bom domingo e até a próxima semana.